Os gastos com a folha de pagamento do GDF quase dobraram nos últimos 5 anos. Já os investimentos não aumentaram nessa mesma proporção. Com esse cenário, o governo anunciou um arroxo nas contas públicas. Suspender concursos, não convocar aprovados, não conceder reajustes. O governo já admitiu que algumas das 10 medidas para diminuir os gastos com pessoal são duras, mas necessárias. São medidas emergenciais, fundamentais para manter o Distrito Federal na legalidade, porque não pode ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. O governo viu na ponta do lápis que nunca esteve tão perto de alcançar o limite de gastos com funcionários estabelecido pela lei. A linha vermelha representa o limite de 46,55%. Embaixo, o percentual do que foi gasto. O de 2011 chegou a 46,10%. Os gastos com pessoal quase dobraram em apenas 5 anos. Em 2007 foram 3,8 bilhões. A despesa foi aumentando, passou de 5 bi e no ano passado chegou a 7 bilhões e 400 milhões de reais. Enquanto isso, os investimentos em serviços essenciais para a população não cresceram no mesmo ritmo. Em 2007 foram 713 milhões, em 2011, 970. O GDF diz que está pagando aumentos concedidos a 29 categorias nas gestões de José Roberto Arruda, Wilson Lima e Rogério Rosso, e que também contratou pessoal e deu mais reajustes em 2011, impacto de 1 bilhão e 200 milhões de reais na folha de pagamento. O especialista diz que como a arrecadação de impostos tem crescido, tem havido má gestão dos recursos. Tem muita gente nas repartições, não investe, não amplia a capacidade de prestação de serviço. E aí o que a gente tem? Muito dinheiro entregue pelo contribuinte e pouca contrapartida de serviço. É uma situação lamentável. E para conversar com a gente sobre estas medidas, o Bom Dia recebe aqui os secretários Carlos Higino, da Transparência, e Vilmar Lacerda, da Administração. Bom dia para os senhores, muito obrigado pela presença. Bom dia. Eu começo com o senhor secretário Vilmar Lacerda sobre essa questão do arroxo. Como é que o governo vai administrar os pedidos de aumento dos servidores públicos? Ou eles não têm direito a todo ano ter um reajuste? Evidentemente que esse direito pela inflação do período, nós estamos vivendo uma inflação em torno de 6,5%, mas nos últimos anos o GDF tem concedido reajustes, inclusive acima da inflação. Nós estamos no limite que a lei permite de despesa com pessoal. Atendemos no ano passado, por determinação do governador, todas as negociações realizadas e leis aprovadas em 2009 e 2010. Estas leis aprovadas acrescentaram uma despesa em 2011 de cerca de 735 milhões de reais, mais as contratações que fizemos e as negociações, especialmente com os professores, que repercutiu em 248 milhões de reais, permitiram que a gente chegasse ao limite que a lei permite de gasto com pessoal. As contas do GDF, pela primeira vez, tiveram superávit entre receita e despesa, mas a despesa com pessoal evoluiu muito grande em função de assumir todas as despesas de 2009 e 2010, que o governador orientou no sentido de que não quebrasse nenhum contrato com os trabalhadores nesse período. Vamos respeitar, vamos dialogar com todas as categorias profissionais, colocando a situação fiscal com que se encontra o GDF com relação ao pessoal. Não é que a gente não queira conceder reajuste salarial, porque nós estamos impedidos de conceder reajuste salarial este ano. Secretário, a gente mostrou na reportagem que de 2007 para 2011, o gasto com o pessoal passou de 3 bilhões, 800 milhões para 7 bilhões, quase dobrou, né? Não dava para ter feito essa correção já no ano passado, quando vocês assumiram o governo, para tentar ir reduzindo isso aos poucos? E a gente viu esse ano, já houve até criação de novas secretarias. Agora vai ter que voltar isso, trocar comissionados por terceirizados. Não dava para ter começado a fazer isso já no ano passado? Dava se nós quebrássemos contrato. Foram 29 leis aprovadas na Câmara e sancionadas pelos governadores. Se nós quebrássemos esse contrato com os trabalhadores, isso existiria consequências severas para as diversas categorias profissionais, o que nós decidimos não fazer. Assumimos todos os contratos dos governos anteriores, porque não queríamos quebrar esses contratos. Evidentemente que a despesa com o pessoal, por isso, subiu. Okay. Agora, despesa com cargos comissionados, quando nós chegamos em 1º de janeiro, eram 20 mil cargos comissionados, nós diminuímos para 16 mil cargos comissionados, fica muito claro isso, e estamos aprimorando a gestão pública
com mais servidores públicos ocupando cargos comissionados. Agora, secretário, sobre concursos, como é que o governo vai fazer? Tem concurso vencendo esse ano, por exemplo, do DF Trans, ninguém vai ser chamado? Não. Nas áreas de segurança pública, saúde e educação, evidentemente, nós podemos chamar concursados para substituir aposentadorias, etc. Vamos fazer isso ao longo do ano. Não vamos deixar faltar professor, queremos ampliar o cargo de policiais militares, bombeiro, polícia civil e outras categorias profissionais. Na questão da mobilidade urbana, que é uma situação deplorável no Distrito Federal, evidentemente nós vamos ter um olhar especial. O DF Trans tem concurso vencendo, tem concurso realizado e nós podemos efetivamente, durante esse período, depois de avaliar a relação entre a receita líquida e a despesa, avaliar a possibilidade de nomeações nessas áreas. Ok, secretário, agora eu queria conversar com o secretário da Transparência, secretário Higino. Secretário, uma decisão importante, vocês estavam falando da aprimoração dessa administração, agora vai ter a ficha limpa para a gente ser secretário, administrador. Como vai funcionar isso, secretário? Bom, já está funcionando, na verdade, nós aprovamos, a Câmara aprovou uma emenda à lei orgânica, que é bom que quem esteja lá do lado lá entenda que é a nossa Constituição aqui do DF. Nós colocamos também na nossa lei do servidor a ficha limpa, então ela já está em vigor. A única coisa que faltava é que nós aguardamos aí a decisão do STF para dizer que a lei federal era constitucional e agora nós vamos só regulamentar. O governador deve estar editando nos próximos dias um decreto dizendo todos os documentos que os servidores que venham a entrar nos cargos públicos, eles vão ter que apresentar. Quais seriam esses mostrar documentos? Que a ficha limpa. Ele vai ter que demonstrar que não tem problemas de ficha suja na Justiça Federal, na Justiça Estadual do Distrito Federal, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar, que não foi demitido de cargo público, que não renunciou a mandato nem foi cassado, em qualquer cidade, em qualquer esfera do Brasil. Isso vale para servidor e também para comissionado. Isso vale para todos os cargos em comissão. Nós temos hoje aqui no DF, o Vilmar destacou aqui bem, a questão, nós pegamos com 20 mil cargos, hoje temos 16 mil comissionados. Então, todos os comissionados, qualquer ele que venha ocupar um cargo comissionado, obrigatoriamente deve ser ficha limpa. Do cargo mais baixo ao mais elevado secretário de Estado, todos têm obrigatoriamente que tem que ter ficha limpa. E, além disso, o governador determinou que nós fizéssemos uma auditoria, porque já há vários nomeados. E se for identificado algum desses com ficha suja, será exonerado. Além disso, nós colocamos todos os nossos comissionados na internet. Então, a população ela tem como fiscalizar e nos denunciar se ela, por acaso, verificar que tem alguém de ficha suja ocupando cargo comissionado. Sobre essa questão dos gastos, tem como ter transparência para a gente acompanhar tudo que o governo está gastando, investindo? Claro, não só tem transparência, nós reformulamos o portal nosso da transparência, um dos melhores portais do Brasil aí de governos estaduais. Todos os gastos estão lá, todos os nossos comissionados. Esses valores, eles constam nos nossos relatórios de gestão fiscal, então todos esses dados vão ser absolutamente transparentes para a população acompanhar. Ok, secretários, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.